Vem aí uma onda histórica de frio e as temperaturas devem cair nos próximos dias de norte a sul do país. E aí a gente se pergunta, e aqui nesse inverno quente, como é que vai ficar a nossa região? Aí nós convidamos o climatologista, professor Paulo César Mendes, que eu estava com saudade de conversar com você, viu, Paulo? Obrigado por ter aí, aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez ao Manhã Total. Afinal de contas, por aqui também, na nossa região, vai cair a temperatura? Sim, na nossa região vai sim cair um pouquinho a temperatura. Não tanto como está acontecendo no sul do Brasil, mas a tendência é que essa aproximação e até mesmo instalação dessa grande massa de ar provoca assim queda de temperatura. É um pouco raro assim no mês de agosto, aproximando setembro, né, que tipicamente aqui a gente mantém o nosso inverno com temperaturas mais elevadas. Mas é uma massa de ar muito excepcional nessa época do ano, é um pouco rara dela acontecer, mas ela vai causar grandes quedas de temperatura no sul do Brasil. Mas o que acontece com essas massas de ar? À medida que ela avança pelo interior do Brasil, ela vai tropicalizando, né? Ou seja, o que é tropicalizar? Ela vai perdendo força, ela vai aquecendo de forma gradativa. Então, praticamente, o limite de atuação com grande força dela vai ser aqui no Rio Mineiro, Goiás, parte do estado do Mato Grosso, atingindo aí a Bahia. Então, dessa parte, seja o centro ou sul, a tendência é que caia muito a temperatura. Mais do Triângulo Mineiro vai em direção ao norte, nós vamos sentir aqui a temperatura, mas não vai tão forte igual nós vamos verificar no sul do Brasil. Pode ocorrer neve, geadas e outros fenômenos. Aqui é uma queda de temperatura próxima até os graus Celsius, com aumento da nebulosidade, possibilidade de algumas pancadas de chuva em pontos isolados, mas não tão grande como está acontecendo no sul do Brasil. Pois é, existe essa previsão até de neve aí, na região sul. O que explica, de onde é que vem essa massa, professor Paulo? Então, as massas polares, né, é um fenômeno muito comum, né, praticamente em todo local do planeta, ou seja, ou ela vem do Ártico para o sul, ou ela forma no Antártico, ou seja, na Antártica, e se desloca em direção às regiões tropicais, regiões equatoriais. Para você ter noção, no sul do Brasil, entra por mês aproximadamente em torno de 5 a 6 massas de ares frias. São essas massas de ar responsáveis pela produção de chuva, porque elas geram o sistema pré-frontal, ou seja, do sul vem o ar frio, da Amazônia vem a umidade. O encontro desse ar frio com o ar úmido que vem da Amazônia é que produz chuva na nossa região. Daí nossa preocupação com as queimadas e o matamento da Amazônia. Algumas vezes, uma vez por ano, ou de 5 em 5 anos, é uma massa de ar bem mais forte, né? Forte pela queda da temperatura, ou seja, pelo o ar frio e pelo seu tamanho. Essa é excepcionalmente grande, ela tomou grande parte da Argentina, Paraguai, Uruguai, vai tomar grande parte do Brasil, e é possível essa massa de ar chegar até na região equatorial, ou seja, produzindo friagem na Amazônia, né, e frio no interior do Brasil. Então, a diferença dessa é o seu tamanho, mas é muito comum, ou seja, sem essas massas de ar frio, provavelmente a gente não teria tanta chuva aqui na nossa região, nós precisamos dela. Essa no mês de agosto, infelizmente, vem um ar frio, mas nós temos pouco ar úmido aqui sobre a nossa região, então as pancadas de chuva serão extremamente limitadas em pontos isolados, não como aquela chuva de verão, como a gente consegue ver nos meses de janeiro e fevereiro. Professor, você bem disse, que a nossa queda aqui ela deve ser um pouco mais tímida. Em quanto que deve cair? Porque a gente está variando, até a gente mostrou a previsão do tempo aqui no Manhã Total. A gente tem previsão aí de 17 na madrugada, 18 graus. Agora, a máxima é máxima de verão. É 36 em algumas cidades, acho que se não me engano Santa Vitória chegou a 38. A gente vai perceber uma queda tímida ou uma queda boa? Em quanto que deve cair a temperatura? Então, nós vamos perceber até uma queda significativa, isso para sábado e domingo, depois já vai voltar a Ao aquecer normal. novamente, né? Ou seja, a temperatura deve cair, a máxima deve diminuir em torno de 10 graus Celsius, ela vai ficar em torno, você está dando 34, 35, ela vai ficar 27, 28 a máxima do meio da tarde. Isso depende muito do lugar, da topografia, que influencia muito. A mínima, em alguns locais, pode chegar a 10 graus Celsius, se for um ponto mais baixo de relevo, outros 13, 14, 15 graus Celsius. Para Uberlândia, a gente está esperando algo entre 12 até 15 graus Celsius a mínima, em alguns pontos da cidade, e a máxima próxima aí aos 28, 29 graus. Não passa muito disso, não. Como eu falei para vocês, essa massa de ar ela tropicaliza, ela vai perdendo força. Ela chegando aqui no estado na parte mais norte do estado de Minas Gerais, sul do Goiás, aqui no Mineiro, já um pouco mais aquecida. Professora, a gente está vivendo, eu não sei se isso tem sido normal para a época, mas a sensação de calor, ela é impressionante nos últimos dias. Me corrija se eu estiver errada, mas eu percebi isso muito da semana passada para cá.
muito calorão e um calor diferente, assim, um calor seco. Isso, né, depois dessa massa que vai passar e que vai derrubar um pouquinho, a gente vai continuar? Previsão de chuva a gente tem aqui para nossa região ou não? Então, né, também o mês de agosto e setembro são os meses de maior desconforto térmico que nós temos. Outubro, então, nem se fala, né? O que acontece? Nessa época do ano, a ausência de nebulosidade e radiação direta faz com que o solo absorva muito calor, né, e aumente muito forte, aumente muito, de forma muito rápida a temperatura. Isso é típico da nossa época do ano, né? Apesar de a gente falar, ó, é inverno, mas nosso inverno é temperatura menos, temperatura menos, mas com grande amplitude térmica, ou seja, a baixa umidade do ar faz com que nós tenhamos temperatura próxima aos 34, 35 graus no meio da tarde, e pela madrugada essa temperatura cai para 15, 16, 20 graus, ou seja, uma amplitude térmica de quase 15 graus. A baixa umidade, o que a umidade faz com o ar? Ela produz uma estabilidade térmica, mas quando falta água no ar, a umidade relativa varia muito. Na Amazônia, por exemplo, é quente durante o dia, quente durante a noite. Imagina um deserto, 40 graus durante o dia, 0 grau durante a noite. Então aqui a gente fica nesse meio termo. É seco, mas não é tão seco igual o deserto, mas a gente tem essa amplitude térmica. Então, agosto é totalmente normal esse desconforto térmico. Esses dias agora, em especial, né, semana agora, a aproximação dessa massa de ar, ela já produz o que nós chamamos desse aquecimento pré-frontal. Ou seja, fica um ar quente durante o dia, um ar quente durante a noite, que a gente está sentindo esse desconforto, né, que aconteceu na segunda, terça, quarta-feira, esse calor um pouco mais elevado que a gente estava verificando nos próximos dias. Esse é o professor Paulo César Mendes, climatologista, né, da Universidade Federal de Uberlândia, com a gente aqui mais uma vez falando sobre o tempo e principalmente sobre essa onda de frio histórica que vai chegar ao Brasil. Acho que já no Rio de Janeiro já chegou, em algumas cidades já, né, essa onda já chegou. Então, professor, muito obrigada, um abraço e volte sempre amanhã total, viu? Obrigado, bom trabalho para vocês. Muito obrigada, tá?